Paz de Deus, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar do plano de Deus para a salvação de todos os homens. No último vídeo, a gente falou sobre a criação e a queda do homem, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a arca, o dilúvio e como a arca, o dilúvio, Noé apontam para Cristo Jesus, apontam para o Evangelho. Como a gente conversou no último vídeo, a queda fez com que o homem fosse contaminado pelo pecado. E isso fez com que houvesse um abismo de separação entre Deus e o homem, que antes se relacionavam com grande liberdade. Só que ainda que tivesse esse abismo, o desejo do coração de Deus de relacionar-se com o homem, de zelar da sua criatura, ainda existia. Né? E infelizmente a gente percebe no início da escritura, nos primeiros capítulos, que a corrupção toma todo mundo. O homem ele é excessivamente maligno, e aquilo a ponto de Deus falar nas escrituras que não contenderá mais o meu espírito com o homem. Né? Já era uma situação de contenda entre o espírito de Deus e o homem. E ele pré-anuncia algo a Noé. A gente vai ler em Gênesis 6, juntos aqui, Gênesis 6, versículo 17. Fala o seguinte: porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. No 18 fala o seguinte: mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Contigo. Ou seja, Deus está agora pré-anunciando a Noé um dilúvio e pré-anunciando um pacto também, em que através de uma arca que o Senhor o convida a construir, ele e sua família serão salvos. Isso é impressionante, né? Na época, algo terrível, mas é muito também, até controverso o Senhor chamar Noé, uma época que pouco chovia, anunciando que em algum momento, depois que ele concluísse a arca, viria um dilúvio. E isso acabaria com toda a vida sobre a face da terra. E Noé começou a construir junto com a sua família. A palavra fala que ele é pregoeiro de justiça. A gente não se sabe se ele realmente pregava assim, falando, mas ainda que não pregasse falando, ele pregava no comportamento dele. Construindo uma arca daquele tamanho, um empreendimento enorme, junto com a sua família, que durou anos para a construção. E sem chuva, né? Sem toda aquela chuva, ainda que chovesse um pouco, toda aquela chuva que ele esperava para uma arca daquele tamanho, realmente precisaria chover 40 dias e 40 noites. E através do seu comportamento, ele apregoava a justiça de Deus. Ainda que não com palavras, por vezes, ele com o seu comportamento fazia isso. E a gente também é chamado para fazer isso. Mas, como que então a arca, o dilúvio e tudo que aconteceu com Noé prefigura Jesus Cristo, o Evangelho? A nossa arca, no Novo Testamento, é o Evangelho de Jesus Cristo. Porque a gente agora não aguarda um dilúvio de águas, a gente tem uma promessa de que quando Cristo voltar, o juízo, a manifestação desse juízo é o fogo, não é mais a água. As coisas que no mundo acontecem, como na época de Noé, né, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, estava tudo na normalidade deles. Ainda que a corrupção tivesse dominado, eles estavam agindo normalmente. Porém, a gente não vai ser diferente na nossa realidade, no nosso Novo Testamento. Porque a palavra fala que assim como aconteceu lá na época de Noé, vai acontecer agora. As pessoas vão estar casando, vão estar se dando em casamento, comprando terras. A questão material vai estar acontecendo normalmente. Só que a palavra declara que quando Cristo voltar, tudo isso perecerá com fogo. Né? O que permanecerá será aqueles que estiverem em Cristo Jesus, estiverem abraçados, ou até tipificando o que aconteceu com o Noé, estiverem dentro da arca que é o Evangelho de Cristo, estiverem encaixados ao Evangelho. E lembrando, não é o Evangelho que tem que se encaixar na nossa vida, é a gente que tem que se encaixar com o Evangelho. Na época, Noé era taxado como louco em acreditar nisso. E por vezes o cristão, nessa nova realidade que nós estamos inseridos, também é taxado. Como que você vai deixar de fazer as coisas porque em algum momento pode acontecer algo, mas Noé salvou a si e salvou a sua família. E nós, pela fé, temos essa possibilidade de trazer nossa família, de auxiliar nossa família a caminhar em direção a essa arca, a esse evangelho que é Jesus Cristo. E assim, proporcionar pela graça de Deus, auxiliar e colaborar para a salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, e de todos aqueles que por vezes é da vontade de Deus que sejam salvos. Na verdade, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, através do nosso comportamento, a gente pode pregoar a justiça e também, pela graça de Deus, convencer muitos que estão duvidosos a entrarem nessa arca e serem salvos também. Amém, meus queridos? Um abraço, fiquem